A palavra de Deus deste domingo, desta solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, é rica de ensinamentos. Poderíamos passar aqui 1 hora ou mais falando a respeito da palavra de Deus, dos ensinamentos que ela nos dá neste dia. Mas vamos ver se eu consigo falar em 10 minutos, já que o Papa disse que os padres devem falar 8 minutos. Ver se eu consigo em 10. Pedro e Paulo. Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Conhecemos do Evangelho, sabemos como Jesus, passando pela margem do lago, viu os dois irmãos, Pedro e André, que pescavam, e Jesus os chamou. E eles imediatamente deixaram a rede e o barco e seguiram a Jesus. E Jesus lhes disse que a partir daquele momento eles seriam pescadores de homens, não mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens, isto é, aqueles que iriam recolher as pessoas para o reino de Deus, para a barca de Cristo, que é a igreja. O apóstolo Paulo não era um dos primeiros apóstolos de Jesus, mas ao contrário, quando os apóstolos e os primeiros discípulos de Jesus começaram a anunciar Jesus Cristo, Paulo era um daqueles que perseguia a igreja. Antes era o principal perseguidor da igreja, tentando eliminar os cristãos para que as doutrinas que eles anunciavam não se espalhasse. Enquanto ele estava indo para Damasco, o próprio Jesus lhe apareceu. Ele diz: Paulo, Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo entende que ele está perseguindo o próprio Jesus na pessoa dos seus discípulos. Paulo, a partir daquele momento, se converte para a doutrina e para a pessoa de Jesus Cristo. Recebe também a vocação de anunciar Jesus Cristo e anunciar às nações, anunciar aqueles que não pertenciam ao povo judeu. E exatamente por isso que estes dois apóstolos são os maiores expoentes entre os 12 apóstolos, ou os 13, com a entrada de Paulo no grupo. Pedro, porque recebe, como nós vemos no Evangelho, a responsabilidade de confirmar os irmãos na fé e anunciar Jesus Cristo para o povo judeu, enquanto que Paulo deve anunciar às nações, àqueles que não pertencem ao povo judeu. E nós vemos no Novo Testamento, especialmente nos Atos dos Apóstolos e nas cartas de São Paulo, como estes dois homens se empenharam, deram toda a sua vida para corresponder à missão que Jesus lhes confiou. O apóstolo Pedro vai anunciar para o seu povo, nós vemos nos Atos dos Apóstolos, como ele vai proclamar a todos que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo, que sofreu, morreu e ressuscitou. Essa é a síntese de toda a pregação de Pedro e dos apóstolos, porque Pedro recebeu esta missão do próprio Jesus. Quando Jesus perguntou ao povo, ou melhor, perguntou aos apóstolos quem o povo achava que ele era, eles respondem, dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas.
É isso que o povo pensa. Isto é, o povo ainda não conhece e não sabe qual é a identidade de Jesus. Então, Jesus pergunta a eles que estão com ele, que ouvem a sua palavra, veem aquilo que ele realiza. E vocês? Quem vocês acham, dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Isto é, não é a sabedoria, não é o conhecimento de Pedro, mas foi o Pai que revelou a Pedro a identidade de Jesus. Pedro, sabendo quem é Jesus, não é um profeta, não é mais um profeta, mas é o próprio Messias que os profetas anunciaram, o ungido de Deus, é o Filho de Deus. Por isso, Pedro, sabendo quem é Jesus, conhecendo a sua identidade, ele deve anunciar essa verdade. E é sobre essa verdade que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, que a igreja vai ser constituída. Pedro deve anunciar essa verdade. A partir dessa verdade, a igreja vai sendo construída para que todos aqueles que se tornam discípulos de Jesus saibam quem ele é. Ele é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo. Por isso nós devemos estar atentos, é aqui um primeiro ensinamento para nós, que nós não devemos dar ouvidos ou seguir algumas seitas que pregam que Jesus, embora se digam até cristãos e falem em nome de Jesus, mas negam a divindade de Jesus, dizem que Jesus não é o Filho de Deus. Por isso nós, como diz o apóstolo Paulo, não sigam essa gente, não vamos seguir essas pessoas, porque se nós não aceitamos, se nós não temos convicção de que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, então nós não estamos professando a nossa fé, que nos torna cristãos católicos, não estamos em comunhão com a igreja. Jesus Cristo é o Messias, ele é o Filho de Deus. E Jesus dá essa incumbência a Pedro e diz a Pedro também que sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Porque ao longo, desde o tempo do próprio Jesus, Jesus sofreu perseguição e morte. Os seus discípulos, logo no início, foram perseguidos. Pedro e Paulo são martirizados, e todos os apóstolos, à exceção de João, mas todos os outros sofreram martírio. E ao longo da igreja, quantos homens e mulheres perderam a vida, mas não deixaram, não desistiram de viver e confirmar o seu batismo, a sua fé, anunciando Jesus Cristo. Preferiram perder a vida do que negar a fé em Jesus Cristo. E Jesus diz que o poder do inferno jamais vencerá a sua igreja. E a igreja continua até hoje, apesar das perseguições, como nós ouvimos na primeira leitura, como Herodes mandou matar Tiago, irmão, vê aqui, manda matar Tiago e manda prender Pedro, e ele tenta também destruir a igreja. Ora, ao longo da história da igreja, foram muitos os Herodes que surgiram, que mataram os cristãos, e até hoje nos nossos dias existem também muitos Herodes que tentam destruir a igreja em várias partes do mundo. Mas esses Herodes vão passar.
morrerão como todos os outros. Eles, embora façam o papel do inferno, mas é mais fácil eles serem engolidos pelo inferno do que o inferno devorar a igreja de Cristo. Porque a igreja pertence a Jesus Cristo. Nós somos membros da igreja e nós confiamos no poder de Cristo. Por isso nós jamais iremos desistir. Devemos ter essa certeza. É o Senhor que conduz, é o Senhor que inspira a sua igreja e a levará até o término, a vitória, porque é Ele que a conduz, pertence a Ele. Jamais os homens maus irão conseguir vencer a igreja de Jesus Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, sejamos fiéis e perseverantes. Paulo também foi um homem que encontrou Jesus Cristo e esse encontro com Cristo mudou totalmente a sua vida. E ele começou a anunciar Jesus Cristo em todas as partes, com coragem, com determinação, sempre confiante. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Paulo não desistiu, Paulo ofereceu a sua vida, Paulo foi o verdadeiro testemunho de Jesus Cristo. Todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, somos chamados a testemunhar Jesus Cristo. É bem verdade que às vezes nós somos frágeis, às vezes nós temos medo, às vezes somos tímidos, mas assim também eram os apóstolos. O Pedro que deu a vida por Cristo não é o mesmo Pedro quando começou a seguir Jesus. Paulo, que deu a vida por Cristo, até perseguia Cristo na pessoa dos cristãos. É um processo de conhecimento de Jesus, é um processo de crescimento na fé. Portanto, nós devemos nos colocar também nesse processo de conversão, de crescimento na fé. Não tenhamos medo, não desistamos, procuremos na palavra de Deus, na participação, a vida da igreja, daqueles encontros que a igreja promove, de formação para nós. Tudo isso vai fazendo com que nós conheçamos cada vez mais Jesus Cristo. Esse conhecimento deve nos levar ao amor maior por Ele, até o ponto que, se for necessário, darmos a vida por Cristo. Foi esse processo na vida de Pedro e Paulo, que são para nós exemplos, são testemunhas da nossa fé. E prossigamos unidos desta mesma fé que nós recebemos dos apóstolos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.